Bora falar agora sobre um escândalo no Corinthians mais um, e que tem como alvo ou pivô Augusto Melo, presidente empichado. Na semana passada surgiu a informação de que o Corinthians poderia faturar até 72 milhões de reais com uma possível transferência do Pedro, jogador revelado na base do Corinthians e que hoje pertence ao Zenit pro Al Ittihad. O time saudita chegou a cogitar um investimento de 35 milhões de euros para levar o atleta. Como o Corinthians tinha direito a 30% do valor de uma venda futura, mais um mecanismo de solidariedade, sobrariam para o Timão cerca de 72 milhões de reais. Esquece essa história. O Augusto Melo, sem que ninguém soubesse, vendeu no ano passado para o Zenit esses 30% que o Timão ainda detinha. Ele, com muita dificuldade com o fluxo de caixa para pagar uma série de dívidas, acabou por fazer esse negócio por debaixo dos panos. Nem membros do conselho, nem pessoal do CORE, muito menos o Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians tiveram acesso a tal informação. E ela surge como uma grande bomba, a torcida corintiana revoltada com o Augusto Melo. Dá para dizer que sócios e membros do Conselho Deliberativo também. Importante contar que por conta dessa situação há um movimento grande de conselheiros alvinegros querendo a expulsão do Augusto Melo do quadro de sócio. Seria o mesmo que acabar de vez com qualquer participação do ex-presidente alvinegro no clube. Corinthians que precisa desesperadamente de dinheiro. Essa negociação, ou eventual negociação do Pedro, poderia ser a salvação da lavoura com 72 milhões de reais. Você tem grana para pagar os 41 milhões que você deve ao Santos Laguna e também ainda sobraria um baita dinheiro para contratações, reforços, entre outras coisas. Contei para vocês no vídeo dessa manhã que Caio César, que pertence ao Al Hilal, tem negociações avançadas com o Timão, mas o clube precisa se acertar com o Santos Laguna por conta do Transferban para que tenha a condição de inscrever atletas. A janela se encerra nessa terça-feira. Bora falar sobre o Corinthians, que colecionou mais 2 nãos nos últimos dias na busca por reforços. Quero contar com exclusividade que Pedro Rocha, que também foi alvo do São Paulo, acabou sondado pelo Timão. Esse contato aconteceu há coisa de 10 dias. O Corinthians queria entender a situação do centroavante, do atacante de lado de campo, que é o artilheiro da Série B na atual temporada. O Corinthians foi avisado de que o Remo só toparia negociá-lo com uma proposta de 2 a 3 milhões de reais para aquisição dos direitos econômicos. Isso tornou o negócio mais difícil. Timão também fez oferta por Vitor Hugo, meio atacante que pertence ao Flamengo, 21 anos de idade. Mas por conta do Transferban, o Vitor Hugo preferiu fechar com o Santos, onde ele sabe que vai jogar, do que se acertar com o Corinthians, correndo o risco de não ter condição de jogo. Vale a lembrança de que o Corinthians ainda não conseguiu derrubar o Transferban, que o impede de inscrever atletas. A janela de transferências no Brasil se encerra na próxima terça-feira. Já havia contado também para vocês nos últimos dias que por conta do Transferban o Corinthians perdeu a contratação de Andrés Gomes, colombiano de 22 anos de idade que fechou por empréstimo com o Vasco da Gama. Ele pertence ao Rennes da França. Nicola, dá tempo de cair o Transferban? Já posso dizer que há pessimismo no Corinthians. Para que houvesse tempo da retirada do Transferban e da inscrição de novos atletas, o Corinthians contava com um acordo com o Santos Laguna para essa sexta-feira, o que não aconteceu. O time mexicano segue irredutível. Não dá para dizer que o Corinthians desistiu. A insistência e as negociações vão continuar nesse final de semana se o Santos Laguna acenar de maneira positiva. Na segunda-feira o Corinthians faz o pagamento da dívida, que hoje gira na casa dos 41 milhões de reais. A ideia do Corinthians não é pagar tudo de forma integral, para que na segunda e terça-feira o Timão tenha a oportunidade de inscrever atletas. O Agustín Anello, americano, ponta, que joga no Boston River, tem uma negociação avançada, mas depende do Transferban. O Timão ainda busca mais um lateral direito, mais um zagueiro e outro atacante. Prometo ficar de olho em qualquer novidade, eu volto para contar para vocês. Só queria muito pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem um acordo com Caio César, atacante de 21 anos de idade, do lado do campo, que pertence ao Al Hilal, um namoro relativamente antigo. Nos últimos dias, Corinthians, Al Hilal e Caio César se acertaram, mas Corinthians corre enorme risco de não conseguir registrar o atleta, tudo por causa do seu Transferban. Só para explicar que o Corinthians tem até essa terça-feira para registrar e inscrever novos jogadores. A partir de quarta a janela estará fechada e reforços somente em 2026. E aqui que vem o problema. O Corinthians tem contra si uma punição da FIFA, que é a proibição de inscrição de atletas até que resolva o pagamento de 41 milhões de reais de Transferban junto ao Santos Laguna.
tudo por causa da compra de Félix Torres. O Corinthians comprou o atleta, pagou 10 milhões, não pagou o restante, eram mais ou menos 33 milhões de reais, com juros e correção esse valor saltou para 41 milhões. Quero dizer para vocês que dentro do Corinthians há uma divisão, uma parte desesperada para fazer o pagamento do transfer ban para que o clube possa registrar novos atletas. Outra parte preocupada com as finanças do time, entendendo que não há desespero para fazer esse pagamento do transfer ban, especialmente se as condições de antecipação de receitas forem ruins, para que o Corinthians se endivide ainda mais trazendo outros reforços. A tendência, diante da dificuldade com o Santos Laguna, é de que o transfer ban não caia. O Corinthians chegou a fazer 3 propostas diferentes ao time mexicano para pagamento de 30% do valor à vista, para pagamento de 50% e a última para pagamento de 70%. O Timão chegou a recorrer à FIFA, pedindo que a entidade máxima do futebol intervenha, que ela interceda para tentar flexibilizar essa negociação com o Monterrey, o que até agora não aconteceu. Só para completar mais uma informação importante do Corinthians, o Timão anunciou a renovação do contrato de Guinegão. O novo vínculo só se encerra em 30 de junho de 2030 e o salário dele, que era baixo, foi aumentado para 70 mil reais mensais. Ele ganhava 20 mil mensais e tinha uma multa para o futebol brasileiro de 40 milhões de reais. O salário dele foi elevado para 70 mil reais mensais, a multa é de 140 milhões, o que permite ao Corinthians tranquilidade em relação ao possível assédio de clubes brasileiros. A multa para clubes de fora é de 630 milhões de reais. Bora fechar o nosso conteúdo para falar sobre o Corinthians. Conversei com o Nenê do Posto, diretor das categorias de base do Timão, e trago novidades importantes. Primeiro, o Corinthians conseguiu cortar cerca de R$1 milhão por mês do seu custo com categorias de base. Foram 145 mil cortados. Com salários de funcionários, a gente pode incluir o Chicão, o Batata e também uma secretária, além de 870 mil reais com saídas de atletas. O Corinthians conseguiu se livrar, desde que o Augusto Melo deixou a presidência do Timão, de 70 jogadores que eram da base, mas já tinham contratos de profissional. Vou repetir, economia somente com essas 70 saídas de 870 mil reais. Dessa maneira, o Corinthians praticamente acabou com o time sub-18, que havia sido criado pelo Augusto Melo com a justificativa de que seria um time que excursionaria pelo Brasil. A verdade é que nunca se excursionou nada. O que se suspeita é que o Augusto usava esse sub-18 como uma grande cabide de emprego, inclusive é alvo de uma investigação da Polícia Civil. Restam ainda 12 atletas que têm contrato profissional, mas integram a base para serem dispensados ou negociados. O Corinthians só não os demitiu porque teria um custo. Então a ideia é encontrar clubes dispostos a contratá-los. E a partir do momento em que esses 12 saírem, o Corinthians vai começar a trabalhar para saídas e dispensas de atletas de categorias menores, do sub-11 ao sub-15. A avaliação é de que está muito inchado também essas categorias. Cerca de 50 garotos deixarão o Timão. Com isso, vão sobrar mais ou menos 500 atletas em todas as categorias de base. Imagina quanto o Augusto havia inchado toda a base alvinegra. E você, o que pensa sobre esses números? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que viu sua dívida aumentar mais um pouco depois do primeiro trimestre de 2026. E dá para dizer que esses números que eu vou passar a partir de agora são oficiais e fazem parte de um relatório anexado pelo Corinthians ao processo de regime centralizado de execuções. O Timão admite que sua dívida subiu de 2,5 bilhões de reais para 2,6 bilhões depois dos 3 primeiros meses de 2025, janeiro, fevereiro e março. Só para contar que nesse primeiro trimestre o Corinthians registrou um déficit de 16 milhões e 400 mil, ou seja, ele gastou 16 milhões e 400 mil a mais do que aquilo que ele arrecadou. E o grande responsável por esse prejuízo não foi o futebol, pelo contrário, o futebol foi superavitário, enquanto o Clube Social e Esportes Amadores deram um prejuízo de 31 milhões e 900 mil. Você pega esse prejuízo de Clube Social e Esportes Amadores e pega o lucro do departamento de futebol e chega a um resultado negativo de 16 milhões e 400 mil reais. O balancete do primeiro semestre deve sair nas próximas semanas, está sendo conduzido pela equipe do departamento financeiro do presidente Osmar Stabile. Só para completar, outra notícia ruim para o Corinthians, o STF, o Superior Tribunal Federal, manteve a condenação do Corinthians em relação a um processo movido pelo Mosquito.
o atacante que no ano passado conseguiu a rescisão do seu contrato com o Timão, alegando uma série de problemas por 4-0, incluindo o voto de Alexandre de Moraes, que é corintiano declarado. O Corinthians foi condenado ao pagamento de pouco mais de 8 milhões de reais ao Mosquito. A verdade é que o STF ratificou a decisão da instância superior, agora o Corinthians não tem a quem recorrer e vai precisar fazer esse pagamento. O Mosquito reclamava de atrasos nos pagamentos de fundo de garantia e direitos de imagem. Ele também conseguiu nessa ação que o Corinthians o indenizasse com o pagamento de todos os salários que tinham por vencer até o fim do contrato. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre uma boa e uma má notícia no Corinthians. Mateuzinho não tem lesão na coxa direita, ele sofreu apenas um edema na vitória do Timão por 1-0 contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, lá na Arena da Baixada. Essa é a boa notícia. E a má notícia é que, apesar de ser apenas um edema, ele não deve estar em campo no clássico desse domingo contra o Palmeiras, jogo super importante para o torcedor alvinegro, partida marcada para a Neoquímica Arena. A ideia é preservar o Mateuzinho com o risco de esse edema se transformar numa lesão muscular e ele aí ficaria de fora do confronto de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, marcado para o dia 11 de setembro. Tem mais uma informação importante no Corinthians: o Rayo Vallecano da Espanha entrou em contato porque quer Héctor Hernández. A ideia é contratá-lo por empréstimo, mas, segundo a imprensa espanhola, o Corinthians só aceita negociá-lo em definitivo ao custo de 2 milhões de euros. Confesso que me surpreendi com essa informação. A informação que eu tinha é de que o Corinthians estava louco para se livrar do Héctor Hernández e toparia, inclusive, continuar bancando os direitos de imagem. Só para você entender, quando ele chega ao Corinthians de graça, o Corinthians assume 500 mil de salário e mais 200 mil entre direitos de imagem e luvas. Se um clube brasileiro quisesse contar com Héctor Hernández, bastaria pagar esse salário, as luvas e os direitos de imagem seguiriam sendo pagos pelo Timão. Só para completar, ainda sobre o Corinthians, registrar que a Corte Arbitral do Esporte adiou em um mês a sentença em relação a Matias Rojas, notícia extremamente importante. O Corinthians vai ser condenado ao pagamento de 40 milhões de reais e se essa condenação viesse ainda com o transfer ban em relação ao Félix Torres e o Santos Laguna, o Corinthians poderia até perder pontos na disputa. A saideira sobre o Timão: Memphis Depay foi convocado para a seleção holandesa e enfrenta a Polônia e a Lituânia nos dias 4 e 7, nada que o impeça de enfrentar o Atlético Paranaense no jogo da volta na Copa do Brasil. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.